Deus me entregou uma palavra e eu quero compartilhar ela aqui com vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maria Ocilinete e este é o canal Nasci para Cristo. Aqui você vai receber sementes que é a palavra de Deus para plantar na terra, que é o seu coração. Mas cabe a você cuidar desta terra para que essas sementes possam germinar e dar muitos frutos. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para receber essas sementes que com certeza vai abençoar muito a vida de vocês. Mas vamos para a mensagem que Deus me entregou, que está no livro de Jeremias, capítulo 29, 13. Estou com minha Bíblia aqui e vou ler e explicar para vocês. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estava orando às 3 da manhã e o Espírito Santo começou a ministrar, dizendo que devemos ser um verbo vivo, a palavra de Deus em pessoa. E como conseguimos ser um verbo vivo? Buscando o Senhor na palavra, nas Escrituras, na Bíblia, com um coração puro e sincero. Para ter conhecimento e intimidade, nosso coração deve ser como terra fértil, regado e cultivado com amor. Está escrito na parábola do semeador, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, quando a palavra é lançada e não há o cuidado, a atenção de cultivar aquela semente, o inimigo vem e arranca. É como se fosse uma pessoa que está na igreja ouvindo seu pastor e ele não entende a palavra. Ele chega em casa, bota sua Bíblia de lado e pronto. Aquela palavra foi arrancada do seu coração. Aquilo que foi lançado não fincou raiz, né? Ficou só na superfície e logo foi arrancada. Diferente, por quê? Porque não buscou entendimento. Diferente do versículo 23. Olha só. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, que produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Ou seja, a palavra foi lançada em boa terra, em um coração disposto que entendeu que para colher precisa ter a ação de cuidar, cultivar. Então, a palavra foi lançada e essa pessoa teve a colheita de 100, 60, 30 vezes mais. Ou seja, Deus valoriza o esforço e a busca individual de cada pessoa no desenvolvimento espiritual. Então nós devemos buscar entendimento da palavra, né? Aquele que não buscou entendimento, o inimigo vem e arranca, porque não fincou raiz, não obteve frutos. Mas aquele que recebeu a palavra, né? Ouviu o seu pastor, escreveu lá o capítulo, o versículo que o pastor pregou, chegou em casa, procurou estudar e buscou o seu entendimento, esse vai ter colheita, esse vai ter frutos. Então nós devemos buscar a palavra de Deus, procurar estudar, ler a Bíblia. Através desses dois versículos, nós compreendemos que devemos buscar entendimento da palavra, como um agricultor que cuida da terra, para dali colher o seu alimento. Ele trabalha, se esforça, cansa, soa, mas não para, não desiste até que dali ele colhe o seu fruto, porque ele sabe que depende da terra para colher o seu fruto. Então nosso coração, ele precisa estar preparado para receber a palavra, e ao receber a palavra, ele precisa estar disposto para cultivar, para que ela finque raiz e cresça. Então nós devemos buscar entendimento.
né? E aí em Gálatas 6:7 o Senhor diz assim: aquilo que semear, isso também ceifará. Então tem muita gente que diz: aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que planta, se colhe. Então, se nós estamos plantando a palavra em boa terra, que é o nosso coração, né? Estamos plantando a palavra em nosso coração, que pode ser boa terra, depende de nós, né? Por que depende de nós? Porque nós precisamos também ter ação de buscar entendimento, de cuidar da semente, para que ela venha germinar. Então, ao fazermos isso, a gente vai colher o fruto do Espírito Santo, o alimento que sustenta a alma. Lembra do agricultor? Pois é, nós devemos ser como o agricultor, porque a gente vai colher o fruto, o alimento que sustenta a alma, o Espírito Santo. Então, Jesus também disse em Mateus 4:4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então assim devemos ser ao buscarmos a palavra, conhecimento para a vida, o verbo vivo que se fez carne, Jesus Cristo. Assim devemos ser, imagem e semelhança do nosso Criador, porque nós devemos andar em espírito, porque ao buscarmos a palavra de todo o nosso coração, nós vamos encontrar o Espírito Santo que habita em nosso íntimo. Então, assim andaremos em espírito, com a palavra sempre pronta e a semente certa, pronta para germinar no coração de alguém. Por quê? Porque às vezes a gente vem um irmão até nós para desabafar, um irmão que está com problema, e a gente não sabe o que dizer para ele. Então nós devemos ler a Bíblia, buscar entendimento na palavra, para que quando alguém vier até nós precisando de uma palavra, de um apoio, nós saibamos exatamente o que dizer para aquela pessoa, né? Então foi isso que o Senhor nos deixou, a palavra, conhecimento para a vida. É assim que nós vamos conseguir ser o verbo vivo, a palavra de Deus em pessoa, lendo a Bíblia. Muita gente não entende o que está na Bíblia, não lê. Às vezes vai para o culto, ouve o pastor pregar, chega em casa e acha que está salvo. Bota a Bíblia lá no cantinho de lado, às vezes só abre a Bíblia lá na igreja, né? Então a gente precisa se dedicar a ler a Bíblia, a buscar entendimento na palavra de Deus, porque somente buscando entendimento é que nós vamos andar em espírito, nós vamos deixar que o Espírito nos conduza, né? Deixar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade do Espírito Santo. E eu lembrei agora do livro do apóstolo Paulo, onde ele diz, eu não me lembro o capítulo, o versículo, acho que é 2:20, não sei. Ele diz que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a partir do momento que nós buscamos a palavra de Deus, o Senhor passa a existir dentro de nós, e a gente tem que deixar o velho homem se tornar uma nova criatura, né? Então a gente só consegue isso na palavra, lendo a Bíblia, buscando entendimento. E hoje em dia tem várias formas de você entender a Bíblia, né? Você tem o chat, a internet, coloque lá o versículo, o capítulo que você não está entendendo, você vai ter lá todo o entendimento, toda a leitura, vai ler, vai buscar. Mas antes disso, procure orar, ore a Deus, peça entendimento da palavra, porque Ele nos dá. Às vezes tem muita gente que pega a Bíblia e começa a ler e não entende nada. Aí diz, não, isso aqui não é para mim, eu não tenho paciência, não estou entendendo nada. Aí joga a Bíblia de lado. E aí vive uma vida sofrida, sofre por falta de entendimento, de conhecimento da verdade.
Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que buscar a palavra, não é só ouvir para a igreja e ouvir o culto. Você tem que ler, chegar em casa, anote, leve um caderno, anote o capítulo, anote o versículo que o pastor pregou. Chegue em casa, leia a sua Bíblia, ore a Deus, peça entendimento que Ele dá. Então não só ouça, mas também procure ler, procure entender. Porque tem muitos pastores que pregam direitinho, mas tem outros que não. E aí cabe a você ler sua Bíblia em casa, buscar entendimento. Não deixe de buscar o entendimento na Bíblia. Não só ouça na igreja, mas chegue em casa, busque na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abra sua mente, lhe dê entendimento. E que você não deixe de buscar, se esforçar. Em nome de Jesus. Então eu espero que essa semente que foi lançada no seu coração, você lance ela no coração de alguém. Compartilhando esse vídeo, curtindo. Faça um comentário o que achou do primeiro vídeo do canal. Vamos interagir por aqui. E que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.